nosso terceiro episódio do nosso podcast Tá Falando ou Tá Fazendo, temporada Gente que Sustenta, e vocês estão me vendo aqui na skin de corredora. Muito bom dia, tô com o Better One. Para quem pensava que era uma paixão de verão, essa minha relação com a corrida, está muito enganado. Porque hoje o assunto, ele é profundo e maravilhoso, e no final vou compartilhar uma coisa muito especial com todos vocês que estão me acompanhando. Better One sempre comigo, desde o começo, acreditando no meu potencial, brasileiros e brasileiras. E essa história, esse relacionamento tá ficando muito sério, tá ficando muito estável. E por isso, vocês sabem que na primeira temporada, a Mari Lucchesi esteve aqui com a gente, maratonista incrível, gigante, maravilhosa, em coração, em medalhas, em competições. E aí, na segunda temporada, eu ligo para Mari e falo: Mari, preciso de uma assessoria de corrida. E aí ela me indica uma pessoa. E quando ela fala o nome dessa pessoa, desbloqueia a minha memória, porque, para quem não sabe, há mais de 19 anos atrás, eu corria. Acredite, eu corria. Não como hoje, mas eu tinha uma relação com a atividade física muito interessante. E ele já estava quando a assessoria de corrida era Mato Brasileiros. E é por isso que ele está aqui, porque temporada Gente que Sustenta é de pessoas que têm um propósito e não arreda o pé desse propósito. E por isso que também ele é gigante e está aqui comigo. Alex Briani, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do esporte que a gente tanto ama. Obrigado. Maravilhoso, eu fiquei muito feliz, como eu falei agora, quando o Mari me fala do seu nome, desbloqueia a minha memória, e são 3 nomes que tinham na minha cabeça na época. 18 anos você comentou que a Briani faz este ano, como assessoria. Como assessoria. Como assessoria, mas o seu nome já era falado, porque eu lembro disso. É muito legal isso, quando você percebe que lá no começo, e aí hoje você tem essa questão de sustentação. Sim. E aí eu fiquei muito feliz porque esse podcast, essa temporada, as pessoas sempre falam muito de chegada, resultado, pódios, né? Vamos trazer para a nossa linguagem de hoje. E ninguém fala de processo. Exatamente. E o sustentar, tanto na parte de esporte, na nossa vida, nos negócios, é onde eu vejo que está o maior gargalo das pessoas, que as pessoas desistem, né? Perfeito. E por isso que eu trago essa temporada com esse nome e quero trazer pessoas que pode bater no peito e dizer: eu sustento uma história. E por isso que eu estou muito satisfeita de ter você aqui comigo, porque eu sei que você sustenta, porque você está aqui. Obrigado. Maravilhosamente a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre toda essa história. Começando já, quando tudo, o que fez? Porque na época eu lembro que tinha assessorias de corrida, muito pouco, não era como é hoje, era, como eu falei, mato, né? Hoje as pessoas já pensam que esse povo é doido. Lá atrás, mais ainda. Me conta um pouquinho dessa história, quando você começa, o motivo que você começa. Bom, o motivo, acho que sempre apaixonado pelo esporte, tive a oportunidade, né, agradeço muito sempre aos meus pais por me dar a oportunidade de passar por diversos esportes, né, entre eles a natação, o ciclismo, o futebol, depois o triatlo, então essa paixão já vem lá de trás. E com isso, obviamente, com o crescimento depois das corridas, né, da saúde. Mas você tocou num ponto muito importante. Eu acredito que já de alguns anos está mais do que claro, a gente pega em todas as mídias sociais, que na época nem tinha, né, tantas mídias assim, era mais a questão da TV, do rádio ou os jornais, falando da importância da atividade física em relação à saúde, em relação à prevenção de inúmeras doenças. E a corrida é muito democrática nesse sentido, né? Porque ela se torna mais prática, menos investimento, a gente pode em qualquer lugar praticar a corrida. E quando a gente fala em corrida, deixar bem claro que nós não estamos falando somente em competição, nós estamos falando em realmente atividade física, aquela pessoa que quer sair do sedentarismo, então ela começa caminhando, correndo, que é o que você me contou um pouquinho da sua história quando você começou. Então, isso é o importante. Acho que isso que busca e traz, e que fez com que a corrida chegasse onde chegou. Você tocou num ponto que eu lembrei, a gente estava até conversando um pouco antes. Eu sou uma pessoa improvável para a corrida, porque eu tive um processo de sedentarismo muito grande. Minha filha nasceu, e aí, desculpa, tá, gente, que eu parei de treinar por causa da filha. Não foi por causa da filha, foi porque eu parei, né? E aí, você para, você desanima, e aí a vida te consome, a rotina te consome, e você deixa de fazer atividade física. Eu fiquei por
quase 16 anos. Eu lembro que eu começava alguma coisa, eu não ficava um mês e eu parava. E aí, quando tudo aconteceu e a corrida entrou na minha vida como um desafio, né? Eu não queria estar na corrida, mas me colocaram numa corrida e eu fui. E foi muito doloroso, né? Não é tão simples assim. A gente passa mal, gente. A gente tem sentimento que vai morrer várias vezes, entendeu? Você fala, vou morrer. Aí você não morre. E eu tenho algumas amigas que têm me acompanhado. Muita gente tem me acompanhado em relação a isso. E aos meus 5 fãs, muito obrigada pelo apoio. E eu sempre convido elas, né? Eu fui mordida por esse bichinho, né? Julguei todo mundo, falava que todo mundo era doido, que isso era uma seita, que não era normal aquilo. E tô eu aqui, né? E eu convido elas, vamos correr, nem que seja um pouquinho, eu vou com você. E para mim é uma alegria quando alguém topa. E a gente vai, a gente caminha, a gente dá um trotezinho. E você tocou num ponto a respeito que não é só sobre, sobre a importância. Exato. E muita gente fala, eu não consigo correr. É impossível eu correr. E eu falo, gente, não é impossível, eu corro. Não. Como que é hoje, assim, para desbloquear e encorajar essas pessoas que falam, esse esporte não é para mim? Eu acho que primeiro exatamente esse bate-papo nosso para levar informação, né, para as pessoas. Porque hoje, eu costumo dizer sempre, Nath, que tem a grande vantagem e as desvantagens hoje das mídias, né? Porque a mídia, normalmente, a gente pega nas redes sociais, a gente pega só os cortes dos melhores momentos. Então, a pessoa fazendo uma prova por X tempo, subindo no pódio. E eu costumo dizer para os nossos atletas, para os nossos alunos, que o importante de tudo é o processo. Ali, a competição, nem sempre a pessoa precisa participar de uma competição. Ela precisa, hoje, ser melhor do que ela era ontem e amanhã ser um pouquinho melhor do que ela é hoje. Então, é começar se olhando e não se comparando. Eu acho que esse é o primeiro passo. Ah, mas a minha amiga corre 20 quilômetros. Beleza, você vai correr 1 minuto, você vai correr 2 minutos e deixa o processo acontecer. Se um dia te der vontade de correr 21, você vai correr 21, se não, você vai fazer a sua atividade e ser um pouquinho melhor. Acho que essa conscientização é o principal. E isso é muito comum. Quando as pessoas chegam para assessoria, elas chegam com medo. E é muito engraçado. Eu sempre falo, eu tenho um querido amigo e ele sempre me incentiva, né? Nath, vai para assessoria. Vai para assessoria. Eu falo, eu não, gente, vou ser humilhada lá, misericórdia. É justamente por isso, porque a gente começa a ver muito os cortes. Exato. Né? A gente começa muito a ver as pessoas. E não é ruim, gente, porque a gente precisa postar que a gente correu a quilometragem, porque isso é uma questão muito para nós. Mas é a questão da rede social para tudo. A gente olha aquilo e a gente acha que é só isso. E não é só isso, gente. Tem perrengue duro. Uma pergunta, não sei se você tem a resposta, porque eu não tenho, só sei dizer. Por que é um esporte que apaixona tanto? E é perigoso, porque você falou de uma coisa que eu já pensei. Aí eu falei, para com essa palhaçada, porque meus pensamentos intrusos. Você fala sobre a questão do ciclismo. Sim. Eu já me peguei pensando... Ai, só um minutinho. Eu já me peguei pensando, Alex, de falar, acho que vou também fazer ciclismo. É normal isso? O que acontece? É mais comum do que a gente pensa. Todo mundo começa. Eu acho que sempre esse desafio, principalmente essas pessoas que têm mais isso dentro de cada um, essa questão do sempre se estar desafiando, né? Então, às vezes, surge a curiosidade de colocar uma modalidade nova. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito na questão da corrida pela praticidade, por ser algo que a gente faz desde pequeno, né? A gente começa a andar brincando com os amigos, a gente está correndo, então é algo que a gente pratica desde os primeiros passos, né? Então isso facilita muito. A questão de um custo baixo, claro que hoje também tem tênis caríssimos, enfim, depois a gente... Gente. Bom dia. Mas a atividade em si é algo prático de se fazer, né? Você pode fazer na rua, em qualquer lugar próximo da sua casa, numa praça, na esteira, enfim. Então, eu acho que isso facilita muito com que a corrida tenha tido esse grande boom, esse aumento de pessoas participando e praticando. Antes de ter o boom, eu estava dando uma pesquisada, acho que a partir de 2015, mais ou menos, que começou a ficar mais... Sim. Mais... Não vou falar aceitável, né? Que não era mais uma coisa muito, muito distante. Como que era... O que mudou? A pergunta é essa. Hoje eu vejo as pessoas criticando, falando, porque eu acho que existem... A rede social traz muito isso dos excessos, a gente acabou de falar.
sobre isso, e as pessoas pegam só frames e não conseguem entender o contexto. O que muda, né? Você como treinador, né? Você como assessoria, como empresa, o que você vê que está um pouco fora da medida essa questão? Porque, assim, uma coisa, a gente vê atletas doentes, se machucando, não entendendo o seu limite. Como é que é esse antes e depois? Foi muito bom. Todo mundo, eu falo assim, gente, se é ruim, mas pelo menos o povo está se exercitando, poxa vida, né? Então isso é maravilhoso. Porém, todavia, entretanto, eu acho que tem alguns excessos que prejudicam, não tô falando nem quem está assistindo, né? Por questão de comparação, mas de lesões, de se machucar. Eu acho que assim, você tocou, né, principalmente na data, realmente mais ou menos por volta aí de 2015, ela teve um grande aumento, mas num segundo passo na pandemia. É verdade, Ela teve mais um degrauzinho que subiu, né? Eu acho que os locais, clubes, academias estarem fechadas, uma das poucas atividades que a gente podia praticar era a corrida. Então, teve esse salto também na pandemia. E aí eu vejo alguns fatores. Eu acho que com tudo isso, hoje, a tecnologia aumentou muito, a questão dos relógios para a gente utilizar, marcadores de frequência cardíaca. Então, tudo isso facilita nesse sentido. Mas eu acredito que a questão muito de lesão, de fazer mal, é justamente quando a gente pega só o corte. Por exemplo, hoje está muito na moda a maratona. Né? De se superar, de correr os 42, que, óbvio, é legal, mas poucas pessoas respeitam o processo. De, às vezes, começar devagarzinho, participar de 5K, depois ir para os 10, depois ir para os 21, e depois, lá na frente, depois de 2, 3 anos correndo, ir para a maratona. Muitos procuram a própria assessoria falando, me inscrevi numa maratona. Ah, legal, quantos que você corre? Ah, eu ainda não corri nem 10. E já tem verdade é verdade. Bom dia, tá? gente. Tem gente muito abusada. Tanto para a corrida quanto às vezes para o triatlo. Muitos procuram a gente. Eu já fiz a inscrição do Ironman, quero fazer o Ironman. E às vezes não tem nem a bike ainda, pedala na academia e é uma distância grande. Então, acho que esse é o grande detalhe, não curtir esse processo, como a gente falou anteriormente, de se respeitar o corpo e saber que cada um tem o seu tempo. Às vezes vão ter pessoas que conseguem acelerar um pouco mais esse tempo, tá? Às vezes fazer uma maratona em 1 ano, 6 meses, e outros que vão demorar um pouco mais, porque aí depende um pouquinho de genética, depende do que a pessoa fez na infância, se ela já praticava, se ela está vindo do sedentarismo. Por isso que eu sempre vou reforçar que o importante é comparar a si mesmo e não ao outro e respeitar o processo. Eu acho que isso para tudo. Sem dúvida. Tudo, porque a gente tem essa péssima mania de olhar o outro. E o Alex falou uma coisa que eu falo o tempo inteiro nos meus negócios, na minha vida em si. A gente é muito ansioso pelo resultado, pela chegada. Exato. E eu falo muito para as pessoas que estão à minha volta, se apaixone pelo seu processo. Exato. É possível. É muito boa, possível. Porque eu também... É muito possível isso. E eu sou apaixonada pelo meu... Antes não era. Então eu falo tenho lugar de fala. Não tô falando com tom de julgamento. Tô falando com tom que eu era essa pessoa que eu não conseguia entender que era possível ser feliz, que eu projetava a realização ali. E você fica muito pouco tempo no resultado, Exatamente. Né? Na chegada. Você chega, celebra um pouquinho, aí você... Acabou. Aí você faz você tem que ir para um outro, né? Ou bate aí aquela... Você acostuma com aquilo ali. Então... Isso mudou muito de me apaixonar pelo processo. E o esporte, eu acho que ele mudou muito minha cabeça em relação a isso, porque é sobre o processo. E quando eu comecei a correr, fui inscrita na corrida por livre e espontânea pressão, né, Fran? Bom dia. Obrigada, maravilhosa! Você é motivo de tudo isso aqui. Eu entendi, comecei a consumir conteúdos para poder entender, ia na esteira, corria, e eu comecei a sentir dores. Não gostava de musculação, confesso, o Zé Carlos sabe disso, tanto que ele sofre comigo. Não gostava, sempre gostei muito de aeróbico, desde sempre. Só que eu entendi a necessidade. Se eu não fortalecesse, eu ia ter problemas futuros. Porque eu comecei a assistir pessoas chateadas porque lesionou e precisou parar de correr. E não tô falando de pessoas que não corriam, de gente que já tinha uma vivência em relação a isso. Então, essa minha consciência, ela veio e eu comecei a criar esse ecossistema, né, o Zé sempre me ajudando, com os exercícios de fortalecimento. Hoje eu faço fortalecimento específico para corrida.
porque como eu gosto da corrida, e eu não gosto da musculação, mas eu entendi A necessidade. que ela é importante para que eu não me lesione, porque eu quero ter essa atividade perene por muitos longos anos. Eu acho o máximo, inclusive, quando eu tô na represa, vejo aquelas pessoas de idade, eu falo, gente, você é essa pessoa, em nome de Jesus. Sem dúvida. Então, eu entendi sobre essa questão do ecossistema, e aí eu comecei a criar o meu ecossistema em relação a isso. O Zé me ajuda muito. Doutor Alexandre já esteve aqui na nossa primeira temporada da Eixo Clinic, um fisioterapeuta incrível e maravilhoso, que corre também, né? E que me ajuda bastante, ajuda a família. Eu tenho um filho que joga futebol, então sempre ele tá socorrendo aí. Socorrendo, sempre. Toda hora tá nos socorrendo. E eu entendi que não é que não tô falando sobre custo, gente. Eu tô falando sobre o cuidado que você precisa ter, né? De bons profissionais para que você possa, sem se lesionar. Porque tudo aquilo que é demais, se for para lesionar, não faz sentido. Sem dúvida. Então, ter esse ecossistema para que você possa ter uma atividade tranquila. Eu estava falando pro Alex, eu não tenho relógio ainda, né? Eu sei que vou ter que ter. Justamente porque eu tenho esse receio dessa loucura, né? De pilhar. As pessoas falam, qual que é o seu pace? Eu falo, gente, já tô aqui, você quer saber meu pace? Eu acho que é tanto, né? Não tenho muito essa pilha em relação a isso. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre as lesões. O que você vê? Por que as pessoas negam a realidade e não se preparam? Tá muito comum. Aconteceu, acho que em São Paulo, não nessa que teve, numa anterior, teve alguma maratona em São Paulo? Teve agora, recentemente, final do mês, a SP City. Foi lá que teve algum óbito, alguma coisa? Foi lá? Foi. Vou entrar nesse tema. Polêmico. Vamos lá. Porque as pessoas... E eu tenho meu ponto de vista em relação a isso, e ninguém fala do contrário, né? De quantas pessoas vão a óbito por falta de atividade física, por obesidade. Exato. Ninguém toca nesse assunto. Mas quando eu acho engraçada a mídia, né? Eu sei que é uma estatística muito pífia em relação à realidade, mas as pessoas martelam muito em relação a isso. O que você acha que é isso que está acontecendo? E está acontecendo mais vezes porque as pessoas estão correndo mais. Então, o índice aumenta porque eu tenho mais corredores. Sim. Isso é uma questão matemática. Né? Mas você trouxe uma informação extremamente importante, né? É exatamente isso. Acho que a mídia tende sempre a trazer o fato, a notícia ruim, porque isso dá notícia, né? Mas esquecem de falar o quantas pessoas se salvaram por estar praticando atividade física. E é difícil a gente também falar de algum caso específico se a gente não tem o acompanhamento médico, saber exatamente o que aconteceu. Porque quando acontece um fato desse, Nath, sempre existe muita especulação, se a pessoa usava algum tipo de anabolizante, enfim, se ela treinava, se não treinava, se estava com os exames em dias. Então, assim, eu particularmente procuro não julgar muito porque a gente não sabe da realidade e não está próximo. Mas nesse caso específico de São Paulo, eu tenho um amigo lá que era muito próximo a essa pessoa. Oh, que legal. Tá? Muito próximo. E óbvio que eu vou replicar o que ele me passou, tá? Que era uma pessoa extremamente cuidadosa, nunca utilizou nenhum tipo de ergogênicos para melhorar a performance, e tudo indica que realmente era o dia dele. Ele não fez um grande esforço, não foi aquela questão de poxa, não estava preparado para correr e foi lá e chegou cambaleando na linha de chegada. Não, é um cara extremamente preparado, já tinha várias maratonas, até ultramaratonas. E realmente no dia não era nem para ele correr, era a inscrição da esposa. A esposa não quis participar no dia e ele foi participar e realmente aconteceu. Como muitos acontecem em casa, dormindo, e provavelmente se ele tivesse no trânsito, teria acontecido. Teria acontecido, com certeza. E a gente acaba, às vezes, só colocando no esporte e esquece de dizer o que você levantou aí muito bem, o quanto o esporte salva, o quanto a atividade física salva. É muito engraçado isso, porque quem não vive acha que a gente é extremista demais, né? Quem não... E é certo dizer que o esporte cura. Quando eu falo certo, não tô falando científico, tá? Eu tô falando com a tua experiência, com aquilo, você tem muitos atletas, você tem muitas histórias, e eu acho que você escuta muita coisa. Vamos falar de histórias, o que você pode falar?
Qual foi uma história de alguém que chegou na tua assessoria, que teve algo que te chamou a atenção e que foi motivo de inspiração? Poxa, fico até Te coloquei em maus preocupado lençóis. em falar, porque assim, graças a Deus são várias histórias, e só de falar, eu realmente eu arrepio, porque eu acho que isso é o que me motiva na minha profissão. E a gente, lá na assessoria, nós temos um lema que é: grandes histórias são feitas de grandes desafios, né? E eu tenho várias pessoas que passaram, várias conquistas importantes, mas tem algumas que ficam de uma forma um pouco mais marcadas, né? Por exemplo, eu tenho a Edna, que com mais de 60 anos, ela não sabia andar de bicicleta. E era o sonho dela, e ela aprendeu a andar de bicicleta, e hoje ela pratica, hoje ela participa de provas, claro que no ritmo dela, mas hoje a bicicleta levou ela a lugares que ela não esperava conhecer, como passear em montanhas e tudo mais. Uau! Então você vê o quanto isso de uma pessoa que com uma certa idade, que não é tão comum, essa vontade de aprender a andar. E hoje ela anda, e a bike fez com que ela fizesse novos ciclos de amizades, e hoje ela está totalmente inserida no esporte e continua pedalando aí já há alguns anos, né? Essa é uma das histórias. Outra história que eu tenho, isso aí vem lá de trás, como você lembrou bem, há quase 18 anos atrás, o Jefferson Spimplo, que é um atleta que chegou aí para Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais, também ciclista, mas eu conheci ele ele sofreu alguns acidentes, para resumir um pouquinho, alguns acidentes aí de moto, e ele correu o risco de amputação, né? E ele ficou com uma das pernas com diferença para outra, em relação à movimentação, tamanho de perna, e o ciclismo trouxe ele para a vida novamente, porque entrou em depressão, N problemas que ele passou. E depois, o que mais me deixa feliz, porque em alguns momentos que a gente conversava durante os treinos, ele se tornou o orgulho da família, que até então não era. Então você percebe que é muito mais do que ganhar uma medalha, que é muito mais do que cruzar uma linha de chegada, né? Deu a oportunidade dele conhecer diversos países, participar de campeonatos mundiais, integrou a seleção brasileira paralímpica. Então são histórias que deixa marcado, e isso fica na memória, né? Você falou um ponto que eu estava pensando muito, tem hora que eu fico muito filosófica. São raros momentos, mas eu sou. E hoje a gente olha a corrida e ela é apaixonante, eu falo o esporte em si. Tem um tal de momento flow que eles falam de corrida. Não é sempre que eu atinjo, viu, gente? A maioria das vezes eu tô passando mal. A maioria das vezes eu tô lá, vai, Natália, você vai conseguir. Mas esse momento flow, quando se atinge, é algo divino. Divino. Ninguém... Natália, você tá louca? Não tô louca. Tá? E aí, louco, todo mundo tem um pouquinho. Eu tenho um pouco mais que as pessoas normais. Tirando medalha, tirando pódio, tirando toda essa loucura que está em volta, né, não só da corrida, porque no caso da sua assessoria, ela é também para o triatlon, tudo, ciclismo. Tirando tudo isso, o que é mais É claro que para você é um orgulho muito grande ter um atleta seu tendo um pódio, não vamos negar, né? Trabalha-se para isso, para que a pessoa alcance. Então, acho que isso é um orgulho tanto para você como profissional, quanto para a pessoa que atinge. Mas tirando tudo isso, o que é mais? O que mais te prende, te apaixona todos os dias? Porque tem dias difíceis, né? Tem, com certeza, sim. Tem dias que não são tão simples assim. Mas você tocou num ponto que eu adoro, e é isso que às vezes as pessoas confundem. Ver assessoria, ou graças a Deus pelos bons resultados que a gente teve aí já e tem até hoje, ver assessoria muito como competição. E ao contrário disso, é o que eu procuro falar sempre. Hoje, a minha grande realização é fazer parte da trajetória de cada um, ajudando individualmente cada um a alcançar o seu objetivo. Não importa se é sair do sedentarismo ou se conquistar um pódio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa me procura, nunca corri, quero começar a correr 3 km sem parar, para mim é uma satisfação imensa quando ela atinge esse objetivo. É o que me realiza. Como, às vezes, chega alguém que quer conquistar um pódio, quer ir para uma prova X e quer estar entre os melhores, e eu posso, de alguma forma, orientar e estar presente nessa trajetória, é o que me realiza. Então, isso acende o fogo
dentro de cada um, é aquele friozinho na barriga, é aquela vontade de poder estar junto com cada um nessa trajetória. Eu vou tocar num ponto que eu, como assessoro alguns empresários, e agora eu estou no esporte, então eu sempre trago muito isso, e até para poder honrar quem está fazendo com que esse episódio seja real, né? E hoje é muito interessante como o olhar das pessoas, a pessoa que pode ajudar esse movimento a acontecer. Quem está nos ajudando, quem está fazendo junto comigo este episódio aqui, são alguns parceiros que o Alex já está caminhando juntos. Me senti muito honrada de ter vocês aqui e já admiro, porque eu admiro todas as empresas que às vezes não tem nada a ver com esporte, mas apoiam o esporte, né? A gente está aqui com a Erilar, né? Eu até brinquei, porque para você poder correr, você precisa de uma boa alimentação. Então, você precisa de instrumento. Boa. Entendeu? É isso, Exatamente. Brasil. Você tá entendendo? Então, você vai precisar de uma alimentação muito boa, um bom nutricionista. É um ecossistema Exato. muito grande, né? Então, Exato. você precisa de ter a Erilar junto com você, com todos os utensílios que você vai precisar para a cozinha, para a mulherada. As que cozinham muito bem e as que são as minhas amigas, que não cozinham muito bem. Tá bom? Só não precisa cozinhar bem. Só ter os equipamentos já tá ótimo. Já tá muito bom, né? A gente também tem aqui a questão que está com a gente, a Javep Veículos, né? Você vai correr e depois você vai correr com o seu carro também. Seu carro. Não pode correr com o seu carro, gente. Bom dia, não pode, tá? E a gente também tem uma grande empresa de sistema, que é a TOTVS, aqui junto com a gente. E falando nisso, que me veio um insight, teve um momento que era só o Alex. E essa empresa começou a ficar grande, essa assessoria. Como que foi esse processo seu? De Alex como treinador, como profissional, para vir para essa questão de ter uma estrutura, como gestor ou empreendedor? Porque a sua assessoria virou um empreendedor. Sem dúvida. Hoje, acho que, Nath, graças ao que você já comentou aí muito bem, a essas parcerias que nos proporciona poder hoje ter uma estrutura, acompanhar alguns atletas aí em provas, poder ter estrutura semanal de treinos presenciais, toda uma estrutura de água, isotônico, tendas, professores, principalmente toda a equipe, porque, claro que eu não faria nada disso sozinho, hoje a gente tem toda uma equipe que nos ajuda em todos os treinos aí presenciais. Então, foi começando lá de trás e com o aumento gradual a gente veio sentindo a necessidade de aumentando o quadro de colaboradores, com o aumento dos alunos, e aí veio as parcerias para poder realmente ajudar e colaborar com tudo isso, né? Qual foi o seu desafio porque aí virou um ecossistema seu? Sim. Para você como empreendedor, né? Porque antes era uma coisa sua, que você tinha mais controle, hoje Sim. Você tem uma equipe que você precisa gerir, né? Hoje a gente romantiza muito as coisas, e eu toco nesse ponto, porque a solução de tecnologia ela é muito importante. Quando você mesmo acabou de falar a respeito dos relógios, é um perigo, gente, porque ele conhece a sua vida. Tá? Usar o relógio é um perigo, tá? Ele foi falando que as informações que esse aparelho passa, que é isso, gente? Misericórdia, né? Como que foi? É desafiador? Como que não é desafiador? O que teve que mexer nessa estrutura de Alex? Para mim, bastante, né? Porque essa parte administrativa é algo que eu sempre tive bastante dificuldade, né? Como a gente gosta desse contato humano com o atleta, entender o processo dele, automaticamente na parte estrutural, na parte financeira, eu precisei ir lá de trás vir também não vendo somente o lado do profissional, do conhecimento, da pós-graduação, de vários conhecimentos, cursos, e sim também aprendendo um pouquinho desse lado empresarial, entender que uma empresa ela precisa acontecer e ela precisa ter toda essa estrutura. Então foi um desafio maior do que me tornar um profissional de educação física, me tornar um profissional. Ainda mais no Brasil, né? Exatamente. Sim, sim, mas a gente vai, né, com muita luta, aprendendo um pouquinho daqui, tendo o pessoal aí que vai assessorando a gente e vamos lutando sempre, dia a dia. E por isso, baseado nisso, eu falo muito disso porque eu trabalho com processos, né? E quando a gente começa a crescer, se a gente não tiver processos, organização, tudo isso, uma estrutura, bons parceiros, né, tecnologia, Sim. né, da informação para poder nos ajudar em relação a isso, você tem um grande parceiro que está aqui com a gente também, que é a TOTVS, e eu quero agradecer muito, 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 muito a esses gigantes que apoiam, e vou desafiar mais ainda,
né? Eu sou muito de defender os meus. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a escolher por pessoas que a gente entende quem eles apoiam. Com certeza. Né? Porque isso é um ecossistema que precisa ser fortalecido. E eu incentivo muito os meus clientes. Quando eles falam, poxa, para onde que eu vou? Eu falo, vai para o esporte. Mas eu não tenho nada, tem tudo a ver. Tem tudo. Né? O atleta, ele consome. Tá. O atleta, ele tá ali como atleta naquele momento, mas a vida dele corre e ele vai consumir. E ter a sua marca ali estampada, ter você ali é importantíssimo. Então, eu tenho encorajado muitas pessoas, porque eu estou no esporte e defendo essa tese. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque muitas pessoas já me perguntaram, e até para mim é uma dúvida. Como que funciona? Assessoria é tudo igual? Ou você tem algo que você fala, não, a minha é diferente? Como que funciona essa assessoria? Você acabou de falar para mim que dá para fazer à distância. Sim. E eu, na minha cabeça, era só presencial. Pra você ter noção, gente. Judiação. Como que funciona a assessoria? Bom, eu vou falar pela nossa assessoria, cada um tem a sua metodologia de trabalho. Primeiro passo é entender a vontade de cada um e entender, o primeiro bate-papo que eu tenho com cada um é mostrar o que vai acontecer, mostrar um pouquinho do corpo, da questão fisiológica, do que vai acontecer, mas falando de todo o processo, Nath, é entender, por exemplo, um pouquinho do seu histórico. Vamos falar já de você, né? Um pouquinho que a gente conversou, saber o quanto tempo você já pratica, se já teve lesão ou não teve, e aí sim entender o processo onde você quer chegar. Mas daí entender também a sua rotina. Porque hoje tudo que a gente conversou aqui, tudo não, né? Só foi um pouquinho falando sobre tecnologia, ela ajuda muito eu ser muito assertivo na prescrição da carga do seu treinamento. Tá? Ela me ajuda muito. Porém, eu não posso ver o atleta só como treinamento. Eu preciso entender o dia a dia. Como você citou, você tem 2 filhos, não é isso? Você tem a casa, a sua vida pessoal, marido, que tudo isso gera um estresse, tudo isso tem os afazeres, não é só o esporte. Então eu preciso sempre entender como que está essa carga externa para entender como que eu posso aplicar e te ajudar com a carga interna dos treinamentos. Tá? Então toda a tecnologia ajuda muito a eu mensurar a sua carga de treinamento. Porém, a carga externa, eu não abro mão tudo isso para te dizer que o seguinte, hoje nós vamos montar um programa de treinamento para você. Eu vou liberar seus treinos numa semana. Após essa semana, se eu não receber um feedback seu de como você está e como que vai ser a sua rotina na próxima semana, eu não libero os próximos treinos. Uau! Tá? Para entender, por exemplo, se às vezes treinou, né, vamos falar alguns exemplos aleatórios, numa quinta-feira e você não se sentiu bem. Porque às vezes um filho passou mal, uma garganta inflamada, uma febre, alguma coisa nesse sentido, você já ficou 1, 2 noites sem dormir. Isso vai interferir no seu treino. Nos próximos treinos, isso vai te trazer um peso maior. Por mais que eu prescreva um treino leve para você, eu preciso entender essa carga anterior. Diferente de que você tenha tido uma semana normal, de boa alimentação, bom sono, e aí eu posso mudar a carga de treino. Então, essa é uma dos pontos que eu sempre bati muito em cima. Se eu não tivesse contato próximo, eu não receber o seu feedback, você não recebe a planilha. Porque é aí que eu vou entender um pouquinho como você está e saber o direcionamento. Porque não é planilha por planilha, né? Exatamente. Tá? Eu sei que tem alguns amigos e não estou julgando, é só métodos diferentes. Por exemplo, às vezes libera o mês inteiro do atleta. E aí eu não sei se eu liberar o mês inteiro, se você perdeu um treino, se você vai conseguir. Por exemplo, numa terça-feira você tinha 5 km para correr e você não conseguiu. Aí na outra terça é 6 km. Se você já não conseguiu na semana anterior, você vai conseguir o próximo. E na outra. Então eu gosto de trabalhar muito próximo do atleta, entendendo pelo menos semanalmente o que está acontecendo com ele. Falando nisso que você falou, me veio um nome que eu estou escutando muito sobre isso, porque está na moda as pessoas quererem participar de maratona. Ciclo de maratona. Eu tô no ciclo de maratona. E eu vejo essa galera no ciclo de maratona, e foi até uma das coisas que eu falei, gente, eu não dou conta disso não, né? Que treino de manhã e à noite. Eu falei, bom dia, gente. O atleta em si, a gente entende que faz parte da rotina dele. Mas o que é esse bendito ciclo da maratona? Eu sei que ele é processual para chegar, para preparar o atleta até, mas assim, parece que virou um produto, ciclo de... Eu tô no ciclo, parece que é chique, tô no ciclo de maratona. Ficou chique agora. Bom, o ciclo de maratona.
é claro que, antes de mais nada, a gente precisa entender o histórico e até... Porque o ciclo, na verdade, pelo menos eu considero o ciclo, entre 16 a 20 semanas para a prova, tá? Mas, óbvio que muitas vezes a gente fala isso e a pessoa entende que ela não precisava ter treinado antes, que com 20 semanas ela vai fazer uma maratona. Não é isso. É uma pessoa que vem já treinando, ela já está com um volume razoável de treino, e entre 20 e 16 semanas, alguns casos, se a pessoa já tem mais experiência, até menos. Mas em média, 16 a 20 semanas, a gente vai entrar num período mais específico, aonde vão acontecer alguns treinos mais longos, entender o ritmo que essa pessoa vai correr, a maratona. Então, esse seria o ciclo específico de maratona. Porém, nós não podemos esquecer do passado. Isso é importante, porque a forma como vendem Às vezes mais é ou menos só assim, aquele corte. é o ciclo. Exatamente. Agora eu vou correr a maratona, vou entrar no ciclo de maratona, e a pessoa começa a compartilhar, e eu acho super bacana, mas eu já vi muitas pessoas falando a respeito disso, que se você não tem um histórico, não tem ciclo. Exatamente. Não tem como haver ciclo. E a forma como tem vendido essa questão do ciclo de maratona, não estou dizendo que são as assessorias, é a própria galera, a gente não faz isso com a intenção, mas virou uma questão de moda. Estou no ciclo de maratona. Então, e ficou o chique. primeiro passo é entender isso, tá? O histórico, aonde você está e agora o ciclo específico para a maratona. E outro fator importante, também entender o que cada um quer, por exemplo, já que você citou a maratona, mas isso vale para outras distâncias também, entender o que cada atleta quer. Porque uma coisa, um ciclo é totalmente diferente com uma pessoa que, por exemplo, me procura, que ela quer completar a primeira maratona dela. Ok? É uma situação, é um tipo de ciclo que a gente vai elaborando com essa pessoa de acordo com o feedback, se ela vai completar. Não importa se ela vai completar em 4 horas e 40, 5 horas de prova, ela quer, o sonho dela é completar. Diferente de alguém, por exemplo, hoje também está muito na moda, a marca sub 3 horas. Né? Então, muitos querem fazer um sub 3 numa maratona. Tá? Que é, né, esse termo que usa sub 3. O que é o sub 3? É correr uma maratona, uns 42 km, 195 metros, em menos de 3 horas. Tá? Para a pessoa que vai correr um sub 3, ela já precisa de um outro ciclo. É um outro volume que a gente precisa aplicar, muitas vezes entender se ela já participou de outras maratonas para poder ir melhorando e chegar até esse ponto. Então, o ciclo de quem quer um sub 3, para quem vai completar uma maratona, os volumes semanais que são aplicados também são diferentes. E isso precisa ser respeitado. Muito entendido. Processo. É uma mágica, eu falo, eu gosto muito de dicas, eu vejo algumas dicas, escuto algumas pessoas falando, consumo bastante conteúdo e falo, eu vou experimentar esse treino. E eu vejo que, milagrosamente, muda a minha resistência. Eu melhoro em relação a algumas coisas. Tá. Eu passei a fazer um treino na esteira, olha só, gente, aos profissionais da área, calma, respirem. Com a esteira inclinada 12, uma caminhada mais pesada, e eu dou até uns trotezinhos por 30 minutos, e eu percebi que na minha corrida isso fez um efeito muito interessante. Eu acho que quando vocês falam, tem até uns nomes que vocês usam nos treinos que passa, que eles falam também, que... Como é que fala? Não é farfé, gente? Fartlek. Fartlek. Hoje é meu treino de fartlek. Eu falo, o que é intervalados, isso, gente? Intervalados, tiros, longão. Os tiros, eu faço muito tiro na esteira e eu percebo que isso melhora. Né? E é o que eu tento passar para as pessoas. Confia no processo, faz o que tem que ser feito. E é uma mágica mesmo, esses treinos, corre 5. E tem uma outra coisa que eu vou confessar para vocês e para você. Quando você começa a correr uma distância, por exemplo, quando eu atingi meus primeiros 5 km correndo direto, é uma delícia. Aí você vai, agora eu vou 6, aí eu vou 7, 10. Hoje eu consigo correr sem parar 12 quilômetros. E aí, o dia que eu não consigo, que eu tô mais cansada, ou por causa do time mesmo, que você corre 6, por que a gente se sente péssimo? Eu acho que um pouco... Eu tô confessando, gente. Eu falo, gente, que coisa. Eu acho que é duas coisas que eu vejo como principal motivo. Primeiro, a gente vai voltar lá atrás no começo do nosso bate-papo aqui, que é a comparação. Porque aí a hora que a gente abre a rede social, vê só pessoas que conquistaram. Não vê, dificilmente alguém posta quando se frustra com o treino. Né? É sempre, hoje eu bati meu RP, hoje eu corri tanto. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é que, como ser humano, a gente quer sempre mais.
E a gente, às vezes, esquece de olhar para trás. E tem um texto, Nath, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, que no começo, quando a gente está, vamos dizer assim, não está bem condicionado, qualquer coisa, entre aspas, que a gente fizer, vai melhorar. Quando a gente vai atingir um nível maior, quanto mais treinado, mais difícil de se treinar. Entendeu? E aí a pessoa às vezes se frustra, porque às vezes você correu 3 quilômetros, pra você passar do 3 para o 5, não é tão difícil. Pra você passar do 5 para o 6, às vezes não é tão difícil. Mas às vezes, a hora que você já está bem treinada no 5 e quer melhorar o seu tempo de 5, que você já está treinada, aí o degrauzinho é mais curto, tem que ter mais paciência e respeitar o processo, que é o que a gente toda hora está falando aqui, de respeitar o processo. E essas jogadas, né, dos tiros, que tudo isso para compor grandes distâncias é uma fórmula. Tem várias fórmulas, mas uma delas é justamente a gente poder trabalhar toda a questão fisiológica do nosso corpo. Eu tô perguntando porque as pessoas elas só olham a distância. Não. E elas pensam que tem que começar. E eu quero que elas se encorajam entendendo que existe um método para confiar nesse método. Sim. Que de repente você já vai estar correndo grandes distâncias. Não tô falando de grandes maratonas e pódios, não é isso. Mas eu falo que é poder conseguir experimentar essas distâncias maiores que quando você olha, você fala, meu Deus do céu, tá muito longe isso. Então, é um método. É um método e que esse método ele vai sendo adequado de acordo com a resposta de cada um. Por isso que a importância do feedback. Eu entender que um atleta que me procurou, que ele não corre, que eu prescrevi para ele começar a correr 1 minuto e caminhar 1 minuto, daqui a pouco ele vai estar correndo 10 minutos, caminhando 1, e daqui a pouco ele está correndo 5 quilômetros sem a necessidade da caminhada. Mas isso é no tempo de cada um. E respeitando esse processo. Eu sei que você falou que interfere tudo, o sono, a alimentação. Como que é na sua assessoria, sua orientação a respeito e alerta? Na verdade, isso é uma pergunta para promover alerta para as pessoas da importância de um todo, né? Da importância de uma alimentação, não só pré-prova, mas de entender, né, essa questão de saúde, do treinamento de fortalecimento. Qual que é a sua alerta que você dá que seria saudável, né? Eu gostei desse esporte, quero ter esse esporte como meu hobby, ou como, enfim. Qual que é esse ecossistema que você traria uma alerta para as pessoas? Primeiro, entender o básico, pelo menos as 3 pirâmides que sustenta isso, que é entender a carga de treino. E quando eu falo carga de treino, não estou falando só de correr, estou falando do que você citou anteriormente, do seu fortalecimento, saber se isso tudo está em dia, mas do modo geral a carga de treino. A alimentação, que é o que sustenta, é o combustível do nosso corpo, e o descanso. E quando eu falo em descanso, óbvio, um dos principais é o sono, mas também no seu momento, no seu dia off, o quanto você está descansando, entender a sua rotina, né? Porque é diferente... por exemplo, por mais que a gente conseguisse, só para exemplificar, pegar 2 pessoas com biotipo parecidos, idades parecidas, e as 2 fossem correr uma meia maratona, tá? Mas uma, ela tem um dia um pouco mais regrado em relação a trabalhar mais sentada, ela consegue almoçar no horário certo, jantar no horário certo, e a outra que às vezes trabalha o dia todo em pé, e não tem um horário de alimentação adequado ou uma alimentação adequada em relação aos macronutrientes, a carga de treino não pode ser a mesma, porque a chance de lesão aumenta. Então, as 3 pirâmides que eu sempre aconselho começar por elas: carga de treino, descanso e alimentação. Depois disso, quanto mais a pessoa vai buscar um resultado maior, ou uma distância maior, ou um tempo maior, os detalhes começam a fazer mais diferença. Aí realmente controlar, e claro, né, Nath, a gente jamais pode esquecer de dizer que é muito importante, antes disso tudo acontecer, que essa pessoa passe por uma consulta médica e ela esteja apta a praticar atividade física, para que a gente pelo menos minimize as chances de acontecer algo como a gente citou anteriormente aí. Dentro da sua assessoria, esses alertas é algo que sim, você sempre está em cima da galera a gente está orientando, em relação a isso. Né? Hoje a gente tem vários Fala um médicos... pouquinho como que compõe a sua assessoria.
Jesus, olha o horário, sangue Ah lá, de... já estamos... Toda vez é assim. Meu Deus, não podia ter olhado. A gente consegue hoje orientar em relação sempre aos nutricionistas que a gente conhece e sabe que estão inseridos no esporte. Porque uma das coisas que eu acho que é importante é cada profissional trabalhar dentro da sua área. Né? Uhum. Então, obviamente, eu como educador físico, como treinador, eu não vou orientar a parte nutricional. Por mais que a gente tenha um conhecimento básico, mas sempre a orientação para buscar um especialista da área. Assim como um profissional que já te acompanha, que faz o seu fortalecimento. Um médico, hoje, vem crescendo muito a especificidade da questão do médico do esporte, né? Que a gente trabalha muito em conjunto. Claro que cada um respeitando a sua área e óbvio que eu nunca vou receitar um medicamento para o meu atleta, como o médico não vai receitar o treinamento, mas a gente se conversa e tem essa rede multidisciplinar para poder atender o atleta. Baseado nisso, eu quero... contar uma história para vocês, e o motivo que muito mais que o Briane também está aqui é falar uma coisa para vocês. Então, a corrida, e eu estou falando isso como eu brinco, não sou atleta, me sinto muito feliz, não vou negar da minha evolução, né, e da minha disciplina, porque por muito tempo eu fazia e parava, isso é péssimo para a gente, que a gente se sente muito mal de não dar continuidade nas coisas. Então eu fui entendendo algumas coisas, a seriedade disso, e eu fui me equipando, né? Então eu estava contando pro Briane aqui, como que eu conheci a Better One. Tô contando a história, presta bem atenção, brasileiros. Eu corria com óculos da Ray-Ban do meu marido, bom dia, que pesava pra caramba aqui, eu achava que esse era o mundo, e com fone deste tamanho aqui, não entendia que isso não era seguro. Né, principalmente no ambiente externo. E eu lembro que Suzane Milani, né, fez parte disso, me zoava muito, printava, falava que eu estava parecendo o Tom Cruise do... Como é que chama o filme, gente? Top Gun. Do Top Gun, me zoava, e aí eu falei, gente, eu preciso parar com essa brincadeira, com essa zoação. E aí eu comecei, porque eu realmente, quando eu comecei, pelo acesso da corrida, e a Fran, ela fala muito isso, bota um tênis e vai, sem desculpa, começa caminhando. Até brinca, se não tiver tênis, bota um chinelo e sai caminhando. Né? E é uma verdade. Sem dúvida. Né? Então é realmente assim, não se espere ter todas as coisas, respeite o seu processo, vai se apaixonando, vai entendendo a seriedade, vai se equipando também. E aí eu comecei a pesquisar, né, qual seria o fone, então, qual que é o fone que o corredor tem, qual que seria o óculos, e foi quando eu encontrei a Better One, e vocês sabem da minha paixão por eles, o fone é maravilhoso. Aí eu experimentei o que é poder correr ouvindo sua música e ouvindo o ambiente externo. Aí eu entendi quantas pessoas eu atrapalhei, gente. Porque você escuta o cara que tá correndo mais que você, né? E eu não ouvi, então eu devia ser a anta no meio do caminho de muita gente. Vocês me desculpem, tá? Mas agora eu tenho o meu fone que não faz isso. E aí o Zé me ajudando muito, Zé Carlos Villa, com fortalecimento, Doutor Alexandre, na parte de fisioterapia, já falei para vocês que assessora toda a minha família em relação à parte de saúde, de poder recuperar. Já aconteceu de eu ter não foi um machucar, assim, mas de ter mau jeito e precisar de uma intervenção para isso. Sim. Ele corre também, então entende, né, muito disso. E agora, brasileiros e brasileiras, eu já sabia que eu precisava. A Mari falou, Nath, você precisa de uma assessoria, né? E aí eu tinha comentado com a Mari, eu acho que eu quero fazer a minha maratona do Rio, né? Quanto tempo você acha que eu devo me preparar com uma assessoria? Ela falou, Nath, pelo menos 1 ano antes, né? Para fazer tranquilo, sem desespero, né? E eu comecei a amadurecer essa ideia, se vou, se não vou. E aí, Alex Briane está aqui hoje por 2 motivos, para contar para vocês essa história que muito me admira. Admiro uma pessoa que começou com um projeto quando ninguém acreditava, quando ninguém entendia, e hoje ele consegue surfar no alto da onda porque você começou. Né? Então, esse é o privilégio de começar quando ninguém começa. Isso que seja para você um motivo de inspiração, gente. Não deixe os seus projetos, os seus sonhos, porque ninguém está gostando, porque não tem hype, porque não tem plateia, porque não tem aplausos. A gente é muito mal acostumado em relação a isso, de pensar que os nossos projetos não vão ter sucesso por não ter plateia. Verdade. E hoje, Alex está aqui com muita autoridade e muito respeito, porque ele foi um dos, aqui de Rio Preto,
os primeiros, né? A tá falando disso. E o segundo motivo que o Alex vem, informei ele ontem, né? Pra ele não fugir, porque vai que ele foge. Eu falo, não quero, né? Pra não dar tempo. Ontem à noite, falei, antes de vir. Falei, vai ter que vir, de qualquer jeito. Eu escolho Alex Briani Assessoria para começar formalmente essa carreira minha, esse relacionamento da parte da corrida. Não que eu fiz até hoje, que fique claro para vocês que gostam de entender as coisas erradas. Não que eu fiz de maneira imprudente, de maneira sem segurança, mas eu não tinha uma assessoria, né? Então eu buscava informação, aplicava, via resultado, mas quando você coloca uma meta maior, a gente falou sobre isso agora, e eu sempre brincava. E hoje eu formalizo com vocês, meus queridos amigos e amigas, aos meus 5 fãs que sempre estão me apoiando, gente. 2027, eu, Natália Ova, junto com o Alex Briani, estarei na meia maratona do Rio de Janeiro. E agora a gente começa. Isso aí. Até me arrepiei, gente! Obrigado pela confiança e vamos junto nesse projeto. E aí a gente começa agora. E eu me comprometo a compartilhar com vocês todo esse processo, porque eu acho que a gente olha muitos atletas e admira, e eu admiro mesmo, né? Eu tenho uma admiração pela Mari absurda, eu acho ela uma gigante. Essa semana passada, eu tava correndo na represa e ela passou por mim, né? Aí meu pensamento intruso falou assim, corre atrás dela pra você ver quanto tempo você consegue correr no pace dela. Gente, 150 metros e eu tava caída no chão. É surreal. Mas aí, por outro lado, eu pensei, para dar 1 quilômetro, falta quanto? 850 metros. E assim começa, não é? Então, daqui a pouco, Mari, tô correndo 1 quilômetro no seu pace. Me respeita. Eu admiro muito, mas o motivo que eu quero é muito mais sobre experiência. A corrida, eu falo muito para as pessoas, correr ao ar livre, vitamina D vindo direto dos céus, o vento batendo no teu rosto, contato com a natureza. Eu vim de um mundo corporativo, ar-condicionado, aquela coisa toda, né, e meta e tudo aquilo, e se alguém falasse assim pra mim, vamos ver o pôr do sol, eu olhar e falar, você tá de brincadeira comigo, você tá me chamando pra ver pôr do sol. Me respeita. E hoje eu sou uma pessoa que paro onde eu tiver, se tem um pôr do sol pra contemplar, né, isso eu aprendi muito com a Fran, porque no processo dela de emagrecimento, obrigatoriamente, né, porque com Fran é assim, tinha que caminhar 1 hora, 60 minutos. E aí você vai questionar 1 hora, não questiona. 1 hora e depois ela fala de uma coisa que eu falei muito bela. Ela falou, Nath, quando você caminha na rua, mesmo que você não queira, você começa a contemplar. E isso é muito importante, né? Porque você desacelera. Então, essa minha relação tem sido muito isso. Então, formalmente, meus brasileiros, vou junto com todas as pessoas que estão me acompanhando, Better One, José Carlos Villa, Doutor Alexandre, e agora, minha cereja do bolo. Agora eu tenho assessoria, gente. Me respeita. Agora eu vou ficar metida aos sábados na represa de manhã. Porque eu passava lá, não tinha ninguém. Agora eu tenho uma assessoria, Alex Briani, e a gente vai começar um treinamento e eu vou compartilhar com vocês o processo, os bastidores, o caos que é, e depois, claramente, a glória com vocês. Só os caos não, as coisas boas também, né? Também, então tá mas bom. É que eu sou eu gosto de compartilhar com as pessoas aquilo que ninguém fala. Sim, vou te mostrar aquilo que ninguém fala, né? Hoje foi péssimo, gente, hoje eu não performei, hoje foi terrível, para que as pessoas faz parte do processo. Total, isso. É uma coisa que a corrida ela é muito assim, né? E ela é ingrata. Porque assim, 1 semana que você não corre, na outra semana você morre. Mas, voltando um pouquinho ao que você falou, né, do seu mundo corporativo, eu acho que o esporte, do modo geral, mais a corrida, é o que a gente vive no mundo corporativo com muito mais intensidade. Né? É o dia que não está bem, é o dia que não vai acontecer, é o dia que vai acontecer. Então, acho que o esporte traz muito e a gente ganha muito com isso depois para transferir para o corporativo. Total. Existe... Particularmente, eu sempre fui muito disciplinada e muito comprometida com os meus clientes, né? No entanto que, muito raramente, as pessoas conseguem entender se eu tô passando por um problema ou não, né? Eu sou o tipo daquela frase, eu faço você acreditar que tá sendo fácil. Tá fácil. Só fácil, gente, não é nada, né? Eu levo muito leve. Mas o esporte, ele mudou. Eu tenho uma Natália antes, profissionalmente, e uma Natália depois. O esporte. Exatamente. A disciplina é muito maior. Fora a disposição, gente, alimentação e esporte
para de discutir, para de ficar que não tem. Isso é uma questão fisiológica Muda nossa, tudo. muda completamente a disposição, a cabeça. Eu acho que é muito isso. Eu tenho problemas de pensamentos acelerados, por isso que eu me apaixono pela corrida. Porque eu não consigo... Eu penso só na sobrevivência enquanto eu tô correndo, então eu não penso nas coisas. Então, realmente, ele silencia a minha mente e eu consigo me conectar, né? É o meu momento que eu boto meu louvorzinho aqui assim, ó. E vou, e tem dia que eu choro, que eu não sei se eu tô chorando de dor, ou se eu tô chorando porque eu tô falando com Jesus, mas é aquela coisa maravilhosa que o esporte traz. Então, realmente, eu afirmo isso, ele muda completamente e você leva essa coisa. Eu acho que a vida é esse movimento, né? Sim, Um dia sem dúvida. sim, outro dia não dá certo. Mas a corrida tem essa questão da ingratidão, que você treina, aí você fica uma semana. É só Deus, né? Na próxima. Por quê? Que é assim. É a vida. Podia ter uma poupança pra você ir lá colocando? Poxa vida. Mas tem. Tem? Tem. Porque se a gente pegar e perceber que, por exemplo, pessoas que praticaram atividade física na infância, por mais que ela fique um tempo parado, quando ela volta, ela muda muito mais rápido do que alguém que viveu no sedentarismo. Eu já ouvi falar, Fábio, um professor meu de muitos anos, ele falava, você tem memória muscular. Exato. Eu falava, vai gente, o que é isso, Tem memória muscular? alguns que brincam que às vezes um ou outro tem amnésia, né? Então a memória não funciona muito bem. Eu tenho só da cabeça, muscular eu tenho. E ele falava, você tem memória muscular. E ele falava exatamente assim pra mim. Porque eu sempre fui muito, como eu falei pra você, depois a maturidade mostra que você tá só enganando você, né? Então, o Zé Carlos sofreu muito com isso, né? Porque ele virava as costas e não fazia o que ele pedia pra fazer. Só que assim, ainda assim eu tinha os resultados. Então eu tenho uma memória muscular legal e ele falava, Nath, você é sem vergonha, porque a hora que você pega e você foca, você viria muito rápido. E de fato, né? Então eu fiquei, como eu falei, uns 17 anos, só que a vida inteira eu jogava handball na escola. Com todo esse tamanho eu jogava vôlei, gente. Eu sempre fui atrevida. E eu era levantadora. Pode rir. Podem rir! Com esse tamanho. E eu já joguei pela minha escola. Eu viajava para jogar pela minha escola. Eu não sei se o time era muito ruim, tá, gente? Ou se eu era muito boa. Mas isso ajuda muito. É o que nós eu sempre fui muito ativa em relação a isso. Aí, nesse momento da minha vida, depois que a Sara nasce, eu fico 17 anos muito acomodada ali. Quando eu volto, realmente eu tenho essa memória. Essa memória muscular. Ainda bem, né, Deus? Porque a memória da cabeça já tá indo embora. E vamos lá. Pra gente poder finalizar, eu queria te fazer 2 perguntas, até para entrar como tema da nossa temporada. Qual foi o momento desses 18 anos? Eu sei que tem muitos, mas escolha um que foi mais difícil e, na verdade, mais tentador para desistir. Ixi. Ou que foi mais que você fala, meu Deus do céu, dessa eu não passo. Essa não vai. Eu acho que teve vários momentos difíceis, mas eu vou dizer que eu acho que o desistir acho que nunca passou pela minha cabeça. Por que você acha que para algumas pessoas, essa pergunta que eu faço, muitas pessoas me respondem isso? Por que para vocês que tem mais, não sei se é resiliência, né, enfim, de não pensar nisso, de desistir, por que você acha que tem isso? É a paixão, o propósito? O que está por trás disso que faz com que a resistência seja maior? Eu acho que sim, eu acho que a paixão, eu acho que às vezes conseguir olhar que teve muita coisa que deu certo e não pode ser uma ou outra coisa que te incomoda, que vai te derrubar. E uma vez eu ouvi alguém falando, não vou me lembrar agora, então por isso eu não vou falar da pessoa, mas que realmente não lembro, falando alguma coisa assim que estava dando uma palestra, e da palestra que ele estava dando, acho que tinha mais de 90 pessoas assistindo, e ele recebeu uma única crítica. E essa crítica incomodou demais, e quando ele foi conversar com o pai falou, não é possível que de 90 você está esquecendo os 89 que falaram bem, que gostaram, e está dando muita importância para um, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Então, acho que a gente tem que olhar para as coisas que também deram certo, e não só
se abalar tanto com uma ou outra coisa, que isso faz parte do processo, é o que a gente falou aqui o tempo todo. Então, juntando isso com a paixão, com o amor ao esporte, com o amor à profissão, com as realizações, eu acho que nunca passou isso pela minha cabeça de realmente desistir. Claro que teve momentos difíceis, mas de desistir, nunca. Quando você começou, você imaginou que você chegaria aonde você está hoje? Confesso que sempre foi um sonho. Eu me via, né, como a gente comentou, com um número legal de atletas, hoje podendo atender pessoas de outros países. Eu sempre projetei isso, mas eu não imaginava que chegaria da forma que chegou. Então, foi uma realização, uma satisfação muito grande. Eu te observando nas redes sociais, que eu faço isso, tá, gente? Mas eu acho que um dos motivos pelos quais me sinto mais confortável é que você é você. Hype, o que o outro tá fazendo, tá? E você mantém ali um jeito seu de ser e você, querendo ou não, atrai as pessoas que realmente olham para isso. Pra isso. Né? Eu acho que você acaba selecionando no topo do funil, como todo mundo tá falando, pessoas que eu vou ser bem, me falaram assim, mas por que você vai... eu até fiquei brava. Você tá me irritando uma hora dessa? Umas perguntas. Não, Nath, entra na assessoria tal. Ele tá muito hypado. Já me irritou. Já me irritou. Porque eu falei, mas eu não tô procurando hype, eu tô procurando história, eu tô procurando... porque o meu medo é esse. Porque eu me conheço, né? Que se me pilhar, eu pego a pilha. Eu pego a pilha. Então eu preciso de alguém que me traga isso, que entenda. E que se um dia eu estiver saindo do meu propósito, que a gente vai conversar sobre isso, fala, Nath, não foi isso combinado? Não era isso que você estava querendo. Porque a gente pode se perder. E eu sempre... Isso é uma questão da minha vida. Os profissionais que eu escolho para estar do meu lado são pessoas que eu sei que são centradas. Porque eu não sou muito centrada. Tô brincando, gente. Porque se eu sair, a pessoa me puxe. Né? Então, observando, eu vejo essa pessoa que acaba recebendo admiração por ser essa pessoa. Eu agradeço. Fico muito feliz de ouvir de você, né? Saber que você percebeu isso e é o que eu procuro realmente ser. Óbvio, né, hoje muito na moda a questão do hype, tem outras assessorias que já passaram e já foram e outros que estão e cada um tem o seu trabalho, mas é uma coisa que eu sempre falei, eu procuro não olhar para o trabalho dos outros, até para que a gente não se influencie e procuro ter a minha metodologia, vou em busca do que eu acredito, procuro estar sempre atualizado, estudando sempre, né, para que eu possa entregar o meu melhor para cada um. E é isso que me satisfaz, é isso que me deixa realizado. Se você pudesse fazer um convite, eu vou te pedir para você olhar para aquela câmera ali, fazer um convite para as pessoas que têm vontade, mas não se acham capazes, né, de se permitirem o sim para o esporte, né, de convidar para essa jornada, para essa seita. Eu tô brincando. Eu não sei o que é, mas é de Deus, gente. É uma coisa maravilhosa. Traga um encorajamento para as pessoas, para que elas possam se movimentar em relação ao esporte, aquilo que você defende. Sim. Eu acho que o primeiro passo é começar, se permitir encontrar um esporte, necessariamente não precisa ser a corrida, tem muitos esportes, mas algo que te deixe feliz. E não se comparar. Jamais se compare. Curta o seu processo e se permita a experimentar, a respeitar todo esse processo. Experimente um pouquinho a corrida, outros esportes e vá curtindo. Faça com que isso te dê prazer e não obrigação porque um fez ou outro deixou de fazer. Traga essa satisfação. No final de tudo, seja feliz no processo. Exatamente. Encontre a felicidade no processo. E não se preocupe com o julgamento. Jamais. Como que você faz para você não se preocupar com o julgamento? Enquanto você falava da questão da palestra, eu falo como a gente tem a capacidade, né, é natural, automático nosso. Né? Se não tiver alguém para nos trazer para olhar, a gente vai valorizar o julgamento, a crítica, a não aprovação das pessoas. O que será que acontece com o ser humano em relação a isso? Essas mesas, elas são muito, muito importantes para mim, porque geram reflexões
Porque a vida corrida faz com que você viva no automático. O automático é sempre não curtir o processo, Exatamente. se comparar, achar que não é capaz, achar que o outro sempre é melhor, acreditar no frame pequenininho que a rede social te mostra. E eu falo, gente, eu vivo na rede social e eu falo que aquilo é tão pequeno. Exatamente. Daquilo que acontece, né? Porque nem sempre é saudável. Eu acho que rede social não é um lugar para você também ficar colocando as lástimas da vida para mostrar que o processo e o bastidor não é tão belo assim, mas é muito mais para você poder usar para encorajar as pessoas, Sim. né? Trazer um pouco da humanidade e proximidade, mas é um frame muito grande. Alex, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu Prazer estar aqui. muito Adorei o nosso feliz. bate-papo e esse novo projeto E aí. rumo para Vamos junto. Rio de Janeiro, meu Exatamente. Brasil brasileiro. Meus brasileiros, a gente está chegando ao final, como sempre, é uma correria danada. E eu quero agradecer especialmente, mais uma vez, a todos os nossos parceiros que estão fazendo esse episódio acontecer. Em especial, todos, mas eu quero falar das empresas, mais uma vez, Javep, né? A Erilar e a TOTS, de estar aqui com a gente, nesse bate-papo gostoso, empresas que apoiam o esporte, que estão com você, presentes. que fazem as coisas acontecerem, que vivem, né, esse processo de maneira muito honroso, muito maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Better One, mais uma vez, agradecer essa parceria. Contei um pouco pro Alex dessa história quando vocês nos chamam. Uma empresa muito séria que apoia o esporte, que tem o esporte como propósito. E só uma particularidade que eu percebo na corrida, talvez no ciclismo também é a mesma coisa. A galera é muito unida. Sem dúvida. E se apoia. É muito legal. Não tem essa... A gente tem a comparação, mas se você não vê o julgamento das pessoas, né? Só foi 3, só foi 5. É o encorajamento que tem. Quem realmente pratica sabe, né? E encoraja e não fica criticando. É isso que eu percebi muito e que me encantou nessa questão, principalmente a corrida que eu tô desfrutando, tá, gente? Não tem essa loucura que tem em outras coisas, em outros lugares, que ninguém é unido. Ninguém se une. Sim. Rio Preto, principalmente, verdade. é uma gracinha essa cidade. Ó, fofinho. Isso. E na corrida, a galera se une, Tem se apoia, e é muito legal em relação a isso. Então, Better One, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo também. Doutor Alexandre, com a sua clínica. Agora na clínica dele, inclusive, gente, tem pilates, tá? Tem a questão da recuperação, que você pode fazer depois de uma atividade mais intensa. Para mim, é o melhor quiroprata do Brasil. Eu tenho dores na minha coluna há muitos anos. E eu falo com muita honra dele, porque eu sou cliente dele há mais de 10 anos. Né? Então, eu não estou indicando para vocês alguém que está começando agora. E agora, recentemente, ele está com uma clínica nova e tem a parte de pilates, que vai ser importante para mim nesse processo de fortalecimento também. Então, que está junto comigo nessa loucura. E eu não posso deixar de agradecer a Conduta Filmes, que é onde a gente hospeda esse podcast. Já falei para vocês a estrutura que eles têm. Sempre falo e vou repetir para ver se entra na sua cabeça, você se encoraja de estar aqui também fazendo o seu podcast. E as pessoas perguntam, Nath, como é que você faz? Não é complicado? Não, é só você vir, você agenda, a hora que você chega, tá tudo pronto, personalizado com o seu estúdio, com a forma como você quer, e você senta, chama o seu convidado e bate um papo delicioso com a qualidade, a melhor que existe no Brasil. Essa imagem maravilhosa que você tá vendo? É graças à Conduta. E tem a Condutiva, que vocês sabem também, que é estratégias digitais para alavancar o seu negócio. E eu falei para vocês, vou falar aqui de novo, a Conduta agora vai ter alguns estúdios menores para você que tá, desculpa, não tenho onde gravar os meus conteúdos, não tenho lugar. Agora você vem aqui e você grava. Ou seja, brasileiros, não tem desculpa para você não fazer alguma coisa por você e para você, né? Hoje, especialmente, eu quero te encorajar para atividade física, para movimentar o seu corpo, para cuidar do seu corpo, para que você possa ter uma vida mais leve, porque o esporte tem esse poder. E se eu puder te convidar para vir comigo nessa jornada, Rio de Janeiro, 21 km,
junto comigo aqui. Nath, eu não vou correr 21, mas você corre 5 comigo. Você corre 10 comigo. Eu vou achar maravilhoso se os meus 5 fãs que me apoiam vir comigo e a gente fazer a assessoria do Alex Briani pra gente estar juntos. Imagina que legal a gente juntos depois desse episódio lá no Rio de Janeiro. A loucura e a festa que a gente vai fazer. Vamos comigo, gente. Alex, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Obrigado, eu por que agradeço. todo o apoio. E acabou, né? Acabou. Vamos olhar para aquela câmera ali e falar tchau para a galera. Brasileiros, muito obrigada. Esse foi o nosso 3º episódio do podcast Tá Falando, Tá Fazendo. Temporada Gente que Sustenta. E eu não tive nada mais, nada menos que Alex Briani, assessoria de corrida, sustentando esse esporte e esse conceito há mais de 18 anos. Vou repetir, quando tudo era mato, ele já existia. Então, não tem dúvida, se você pensar em corrida, pensar em assessoria, Alex. Obrigado. Obrigado. Tchau, Prazer beijo no estar aqui. coração de Tchau, vocês. tchau.